Maria. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Você nos faz companhia na próxima hora e nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E lembrando que quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp 99136-2472, né, Cassi? Isso aí, já estou com o WhatsApp aqui em mãos. Quem quiser participar, mandar um abraço, mandar perguntas, fique a postos. Vou repetir o número 99136-2472. E para falar um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1948. Em 1948, no mundo, a Organização Mundial da Saúde é criada pelas Nações Unidas. O Estado de Israel se torna independente. E é declarado, ou seja, realizada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e adotada também pelas Nações Unidas. Neste mesmo ano, em Santa Maria, a fundação da Planalto Transportes por José Moacir Teixeira. E a Faculdade de Farmácia de Santa Maria é incorporada à Universidade do Rio Grande do Sul, permanecendo nessa situação até a criação da UFSM. Também é instalado o Banco Industrial e Comercial em Santa Maria. E em 1948 também, Cassiano, ocorreu a morte de Mahatma Gandhi, líder pacifista da Índia. E também morreu Eugênia Álvaro Moreira, jornalista, atriz e diretora de teatro brasileira, uma das líderes da campanha sufragista no país. Em 1948 nasceu Carlos, Príncipe Charles, Príncipe de Gales, filho de Isabel II do Reino Unido, herdeiro do trono, né, do Reino Unido. Também nasceram neste ano Marília Gabriela, jornalista e atriz, e o ator Marco Nanini. E no dia 5 de março de 1948 nasceu o nosso convidado Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Muito bem-vindo, professor Binato. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes, muito especialmente meus cumprimentos à Luísa, com essa simpatia de sempre, o Cassiano, que colocaram muito importantes as datas, essa contextualização. Realmente eu nasci coincidentemente com o Estado de Israel, e também essas outras personalidades. Sou o irmão, posso dizer, do príncipe Filipe, né? Que há tantos tempos fica aguardando o trono, mas eu acho até que a Rainha Elizabeth vai enganá-lo por muito tempo. Estou totalmente à disposição dos amigos. E a nossa responsabilidade, Cassiano, é falar os fatos, porque estarmos juntos de alguém que conhece fatos e a nossa história. Essa contextualização. Mas aprendi alguns a mais aí, Marília Gabriela e outros aí, foi bem interessante. E outra, esse assunto lá da monarquia inglesa é muito rico para Luísa, ela adora. Né? Viu só? Sabemos muito bem que ela acompanha ali The Crown. Que bom. E eu costumo dizer que a Rainha Elizabeth é eterna. É eterna, né? Que mas bom para nós. Voltando ao nosso assunto aqui, apesar do Binato ser uma referência aí na memória da cidade, hoje nós vamos conhecer a história, não da cidade, não da memória, mas do Binato. Isso, que bom, vai ser um prazer para mim, pelo menos, vai ser um prazer. Bem lembrado, Cassiano, ele sempre vem falar da cidade, hoje ele vai falar nele mesmo. Isso mesmo. Exatamente. Ele nasceu em Carazinho e com um mês a família mudou-se para Cacequi, aqui na região. Isso. Já aos 3 anos radicou-se em Porto Alegre, mas mora em Santa Maria desde 1977. Isso mesmo. Arquiteto graduado pela URGS em 1932, foi professor de arquitetura na Unicinos, em São Leopoldo, na UFSM e na UBRA Santa Maria. Exerceu vários cargos na área privada e pública, incluindo nas prefeituras de Porto Alegre e de Santa Maria. É pianista, produtor cultural,
Agora se dedica a escrever sobre a memória local. Autor dos livros Retratos e Memórias, Teatro 13 de Maio, um espetáculo da história, e coautor de Catedral de Santa Maria, 100 anos de história, arte e fé, e de interpretações. Retratos e interpretações, é isso mesmo. Ele manteve a coluna Imagens da História do jornal A Razão, com mais de 1000 artigos de sua autoria. É colaborador desde 2017 da página Memória do Diário de Santa Maria, que também virou programa aqui da Rádio CDN, e exerceu cargos na área do patrimônio cultural, diretor do Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria e Região, da UFSM, até 91, e foi diretor do patrimônio da Secretaria de Município da Cultura também, 2001-2002. Não bastasse isso, ouvintes e Cassiano, professor Binato, como eu costumo chamá-lo carinhosamente, porque eu nunca fui aluna, né, mas já de ouvir os alunos, eu costumo chamá-lo assim, produziu vários eventos artísticos, especialmente no Teatro 13 de Maio, incluindo o projeto Escala 13, por 10 anos, o programa cultural Apusme Concertos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E é sócio atualmente da empresa Guilherme de Almeida, Arquitetura e Produção Cultural em Porto Alegre. Que joia, né? Que vasto currículo aí pra gente começar. Mas eu gostaria de começar bem pela infância, pelos primórdios. Claro que de Cacequi o senhor não vai lembrar muita coisa, porque saiu de lá com um mês. Mas de repente de Porto Alegre tu já tens lembranças assim, mais da tua primeira infância? Então realmente eu nasci numa cidade que não conheço até hoje. Carazinho, é uma coincidência. O meu pai toda a família gostava muito de viajar e estava já com o irmão mais velho lá em Carazinho e saí com um mês. Eu até tenho uma certa honra por Carazinho ter pessoas importantes, né? No caso, até o famoso Leonel Brizola, né? É meu conterrâneo. E aqui também tem alguns conterrâneos, pessoas que eu gosto muito, assim, aqui na universidade, aqui em Santa Maria, que são meus conterrâneos. Então, eu tenho essa dívida com uma cidade que não tive oportunidade e não criei essa oportunidade de conhecer. Acompanho de perto até o progresso de Carazinho e sou o cara dessa cidade que não tive oportunidade de retornar. A família Binato e família Prates, família Almeida, tinha muita vinculação com Santa Maria, ali com Cacequi, trabalhava com campo e tal ali por São Vicente do Sul, então fiquei ali numa cidade que tem muito a ver comigo, né? Pela família, por pai e mãe, Binato, Domingues, Prates, Silveira, são todos daquela região. E não perdi totalmente o contato, embora me considere santamariense de coração, natural de Carazinho, mas também com um laço muito forte com a minha querida capital, Porto Alegre, porque onde a gente se cria, onde tem a primeira escola, onde a gente faz a universidade e achava que nunca mais sairia dali, é a minha Porto Alegre, com todas as suas dificuldades, todo o seu agito, toda a tua, hoje em dia, até insegurança clara em Porto Alegre. Eu amo muito aquela cidade, tanto que cheguei ontem de lá. Pois é, e o que eu não perdi o vínculo com Porto Alegre. O que ele trouxe, o Cassiano daqui a pouco volta mais na minha infância, mas eu tenho essa curiosidade, o que ele trouxe a Santa Maria? Isso é fundamental. Eu nunca imaginei que sairia de Porto Alegre. Eu era de lá. Eu não tinha a mínima intenção de sair. Mas, tanto por parte de pai como por parte de mãe, tenho muitos vínculos familiares. Meu pai nasceu aqui, depois saiu. A minha mãe estudou no Colégio Centenário, interna. E a família, por exemplo, assim, esses Binato, o bisavô que veio da Itália casou aqui na antiga igreja, que não existe mais, na antiga matriz, no século XIX, casou com outra italiana daqui, ou seja, não somos estranhos. Eu falei na família Prates também, né? Os Prates também, desde o século XVIII, tem vinculações aqui. Almeida, o meu bisavô, por parte de pai, já era um famoso músico, violinista, que tocava no Teatro 13 de Maio no século XIX, ou seja, Santa Maria não me era estranho, tanto que eu visitava muito, principalmente na Feira da Medianeira. Era tradicional, então, a visita à Medianeira, visitar os parentes e tal. Então, por que eu vim para cá? Houve uma possibilidade em 1996,
estavam precisando de professor. Era muito comum os visitantes vinham de trem à noite, sexta-feira, vinham dormindo ali no carro-leito, dava aula sábado e voltava para a sua cidade. No meu caso, então, como eu já tinha ligações aqui e como houve a possibilidade de lecionar urbanismo no curso de engenharia civil, ainda não havia o curso de arquitetura, então fui convidado para dar aula de urbanismo. Só que já era um berço da família. E houve a oportunidade que eu era noivo, né? Naquela ocasião, e houve a possibilidade, então, a pedido para que eu permanecesse aqui em 40 horas, com regime integral, etc. Então, comecei a vida nova, uma nova etapa da vida em Santa Maria. Aqui eu casei, tive 2 filhos, e posso dizer, para aquele amor antigo, para o Porto Alegre, eu sempre dizia, não precisa me perguntarem, no dia que me aposentar, no outro dia, eu retornarei a Porto Alegre. Mas como nada é eterno na vida, as promessas e as intenções também são versáteis. Resumindo, decidi ficar aqui, tenho 2 filhos aqui, e eu me aposentei relativamente cedo, tinha 49 anos, me aposentei em 1997, né? E contrariando todas as perspectivas, estou até hoje e não pretendo sair daqui. Né? Então é amor por Santa Maria, que depois eu posso explicar o que me motiva esse amor. Vamos perguntar, né? Inclusive, uma das nossas perguntas. Aqui no DNA a gente tem um quadro chamado diagnóstico. Sim. Mas não é um médico que vai dar um diagnóstico a respeito do senhor. Que bom, né? Mas são especialistas em Binato que vão falar bom. Quem é o professor Binato. E como o senhor falou que constituiu família aqui, né, Luísa? Vamos ouvir então o nosso primeiro depoimento, que acho que conversa com esse contexto. Bem, é difícil falar do professor Binato, né? Eu acho que o que mais caracteriza, assim, talvez a nossa relação, ou o que eu sempre me recordo dele, que vou recordar para sempre, né? Eu acho que é a relação, assim, com as viagens, né? Enfim, eu viajo com o professor Binato desde que eu era muito jovem, né? E ele sempre me levava junto nas viagens, com as excursões que ele fazia com seus alunos, e já tive o grande prazer de viajar com ele, somente eu e ele, né? Então eu acho que essa é a grande questão, assim, nosso grande vínculo, eu acho que é a questão das viagens, né? E com essas viagens a gente aprende de tudo, desde música, arquitetura, artes em geral, né? E as viagens pro professor Binato são basicamente, assim, é uma maratona, né? Então, desde antes da viagem propriamente dita, tem toda a questão do roteiro, os horários, né? E eu lembro muito bem, assim, que os alunos, né, ficavam assim, mas não vai ter nenhuma pausa, né? Uma vez fomos ao Rio de Janeiro e não tinha nenhuma... A gente passava assim entre diversos monumentos, né? Aquela praia chamando, enfim, né? Mas não, né? O professor Binato acreditava que o mais importante era a questão cultural, enfim, que a praia seria um divertimento, digamos, né? Cara, eu poderia falar muito mais coisas, enfim, sobre essas aventuras praticamente, né? E é uma coisa que eu nunca vou esquecer, é que uma vez eu estava nessa posição, assim, de querer descansar, né, e não querer talvez participar de algumas coisas, e ele disse assim, olha, tu até pode não ir, enfim, né, nesse nosso roteiro, mas o que faz diferença entre as pessoas é a cultura. E essa é uma frase que eu nunca vou esquecer, então, essa grande pessoa, né, esse grande humanista, esse grande artista que é o professor Binato. Professor Binato, antes de eu perguntar de quem é essa voz, eu vou dizer que parecia o senhor falando. Se não estivesse aqui do meu lado, eu ia dizer que era o senhor falando pro senhor mesmo. É o mesmo, né? De quem é essa voz tão parecida? Realmente é o meu colega, o meu grande amigo, que por coincidência é meu filho também. Chama-se Guilherme Estivém de Almeida. Né? E ele disfarçou bem, né? Ele falou todo o tempo o professor Binato. Isso, ele soube fazer, né, o papel, né, não se identificar logo como filho.
O Guilherme não é só a voz, mas ele realmente ele é um continuador da minha obra. Ele é professor, projeta e acredita muito na questão cultura, né? Que considera que é a nossa forma de contribuir com a nação, né? Através do ensino, que está tão comentado, que há uma decadência nesse sentido, mas nós temos fé na questão. A mesma educação que eu quero para os filhos, quero sempre que isso para os meus alunos também. E como ele guardou, né, essa Sim, frase, é marcante. Até posso dizer assim, um depoimento bem recente. O senhor pode repetir a frase, inclusive, que ele falou? Que é a cultura que faz a diferença entre as pessoas. E realmente, né, não é os bens materiais. Que pena que nem todo mundo tem acesso à cultura, né? Mas nós temos que criar condições para isso. Trabalhamos e tive o prazer, agora passei uns dias em Porto Alegre, visitamos, nós aproveitamos, né? No último domingo fomos a Santo Amaro, que é um lugar lá de origem açoriana, e lamentavelmente a casa natal onde nasceu uma pessoa importante para a Revolução Farroupilha, que é Gomes Jardim, praticamente em ruína, destruída, e isso que tombada em nível federal, mostrando que hoje em dia a política preservacionista está muito fraca, está à venda em ruínas. Então nós sentimos muito desde lá. Eu não sei como é, estou pensando até talvez... Ele respira o patrimônio público, né? Embora não seja nosso patrimônio local, mas diz muito a respeito à Revolução Farroupilha, até depois talvez peça uma exceção lá para a página de memória e fazer uma denúncia, né, sobre a situação da casa de Gomes Jardim, casa natal do século XVIII ainda, em Santo Amaro. Que bonito esse zelo, né, que o professor Binato tem pela memória e pelas lembranças. Aliás, voltando um pouquinho para a infância, mais para a infância, sim, eu queria saber duas coisas. Como é que era constituída a sua família? Com quem que o senhor cresce? Se tinha irmãos, pai, mãe, avós? Era uma família grande? Era uma família menor? Isso. E essas referências artísticas e culturais aparecem em que momento da tua história, sabe? Que começam a vir as referências e que o senhor se entende assim como gostar de cultura e de arte. Isso. Então é o seguinte, em primeiro lugar, a questão da família, né? Eu sou segundo de uma ninhada grande, como você diz, de 10 filhos, que você lembra que eu tenho 3 anos de idade e vai para Porto Alegre. As famílias antigas eram muito assim, muito normal, os tios ficarem com os sobrinhos, irem estudarem na cidade e tal, não era assim essa coisa tão rígida como hoje. E eu tive a sorte de ter uma tia do meu pai e prima da minha mãe, Violeta Prats Silveira, lá de Caciqui, que não tinha filhos, se apaixonou pelo nenê desde quando ele chegou de Carazinho. Eu ia lá, dormia, cesta, tal, tudo. Mas a família era toda assim, era 6 ou 7 irmãos antigos lá, dos Prates, esses que eu comentei, um ao lado do outro, compreende assim? Então não havia até a gente entrava pelas casas através dos pátios. Mas aos 3 anos, essa minha tia, que não tinha filhos, era casada e adorava ter crianças e tal, adotou muitos, levou para Porto Alegre naquela ocasião e não devolveu mais. O meu pai depois saiu de Caciqui porque ele fez concurso para exatoria estadual, andou por várias cidades do Rio Grande do Sul, e então eu continuei com meu pai, a minha mãe, que eram as referências biológicas e naturais, mas teve aquela grande mãe e aquele grande pai que eram os meus tios, né? E que me deram essas grandes oportunidades. Enquanto que meu pai estava por outras cidades e tal, os filhos iam nascendo e tal, eu aproveitei muito as boas escolas, o ensino da música, que já era uma tradição de família, porque aqui em Caciqui, por incrível que pareça, eu gosto muito de dizer isso, como é que em Caciqui, em 1918, importaram um piano de Nova York, e esse piano ali em Caciqui, nessa saia de casas que eu estou falando, eu gatinhava por ali, porque tinha gente que tocava piano, né? O meu avô, que era por pai de pai, tocava 1000 instrumentos, violão, todas as viagens era com violão,
tocava violino. Todos os irmãos Almeida tinham uma orquestra aqui em Santa Maria. Então, esse ambiente era normal. O meu pai gostava tanto de música que ele sonhava, o meu pai biológico, que eu não fosse arquiteto nem coisa nenhuma. Ele queria que eu fosse pianista, evidente, né? Era natural. Então, esta é a oportunidade que eu tive lá em Porto Alegre, foi realmente muito grande. Eu, com 9 anos, comecei já a estudar música, frequentava a orquestra sinfônica, havia todo um ambiente de valorização dessas questões, né? Mas a segunda parte, qual seria? Seria exatamente essa que você já estava falando. Não, mas eu acho que a questão de arte e cultura, principalmente arte, é uma questão questão da natureza da pessoa, ser sensível a essa questão. Veja bem que em Porto Alegre, mal chegando aos 3 anos, essa história me lembra muito bem, que nós morávamos na João Pessoa, e era uma referência fortíssima para mim, ali com uns 3 anos e 1 mês, talvez, a escultura do Caringe, do Bento Gonçalves, Herói Farroupilha. Eu fazia questão de olhar o tal de cavalo, tá? Por incrível que pareça, eu digo sempre, meus alunos sabem disso, eu gostaria de visitar cemitério, não pela questão prática do cemitério, mas pela representação das esculturas e tudo mais. Ou seja, isso estava já no meu DNA, ou era para ser isso, né? Então, se eu não sou necessariamente um artista tão prático assim, embora valorize escultura, balé, música e tudo mais, não sou um profissional, eu me considero arquiteto, por isso que eu me dediquei muito à história da arte para os alunos, porque eu acho que é fundamental para o arquiteto que tem esse perfil de conhecimento com outras, e vivência com as outras artes, para fazer melhor a própria arquitetura. Que joia, que bonito. E agora, no próximo bloco, a gente vai perguntar mais coisas, né, Luísa? Sim, sim. Relação do Binato com Santa Maria, o que manteve ele aqui esse tempo todo, o que a cidade significa. Tem algum segredo. Vamos saber, então, no próximo bloco. A gente dá uma pausa, em seguida a gente volta. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. O Lab Vida no mês do Natal preparou um presente especial para você. Check-up com 22 exames para homens e mulheres. Avaliamos tireoide, fígado, sangue, rins, hormônios e outros por apenas R$90. Tudo de forma rápida. Confiabilidade e preço justo, que é nossa marca registrada. Tuiuti, Clínica Sampar, na Floriano e Faixa Nova de Camobi. Filiais São Pedro do Sul, São Cepé e Itaara. Lab Vida, sua saúde é a nossa vida. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Invista em morar no lugar dos seus sonhos. Localizada em uma região com fácil acesso, o loteamento Verdes Pampas oferece infraestrutura completa e a garantia de um excelente investimento. O empreendimento é a melhor opção para quem procura um lugar que combine a tranquilidade da natureza com a praticidade da vida urbana. Está completamente pronto, com financiamento direto com loteadora ou via banco. Ligue 999-990735.
aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do entrevistado de hoje, o professor Binato, Luiz Gonzaga Binato de Almeida. O DNA tem parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no shopping Praça Nova. Professor Binato, as pessoas costumam dizer, quando nós falamos no senhor, principalmente na página Memória, quando as pessoas nos ligam para referenciar, que Santa Maria lhe deve muito. Por que as pessoas... Eu sei que parece estranho se eu falar do senhor mesmo, né? Mas as pessoas costumam me dizer assim, Luísa, Santa Maria deve muito ao professor Binato, ele merece um reconhecimento. Bom, como tu diz, é meio difícil, porque quando a gente vem para uma cidade aqui, considero assim, na flor da juventude, eu estava acho que com 29 anos, recém-casado, logo que saí da universidade me ofereceu oportunidades interessantes, estavam terminando ali o projeto do hospital universitário e logo o prefeito me convidou para assessorar o plano diretor, fez projetos interessantes, principalmente com o plano diretor, o calçadão da cidade. Foi uma oportunidade muito boa. Em primeiro lugar, eu acho que o mérito está em Santa Maria, que é uma cidade que não tem preconceitos com pessoas de fora. Isso é vital. Em segundo lugar, há uma coincidência desse nome, esse sobrenome vinculado a uma certa tradição na cidade. Muitos nem imaginam que eu não fui um santamariense que foi para Porto Alegre, se formou e voltou. Embora não seja esse, o fato pode ser confundido nesse sentido. E terceiro, pelas oportunidades que eu tive. Eu mesmo estou falando agora no prefeito, era Oswaldo Nascimento da Silva. Depois me deram todas as oportunidades. Ela foi uma grande mãe, Santa Maria, para mim. Eu me senti absolutamente valorizado como pessoa, como profissão. 2 filhos nasceram aqui, né? E tinha essa questão do passado aí e principalmente as oportunidades. Se consagrou a questão do reconhecimento oficial. Eu digo, eu tive muita sorte. Eu sou cidadão, não santamariense, mas cidadão benemérito. Um prêmio, um reconhecimento do Poder Legislativo, onde eles comentaram quando me mandaram a mensagem que foi por unanimidade. Que bom, não é? Com que prazer eu recebi aquele título de cidadão benemérito. Eu considero até um exagero para mim, nem sei se eu mereço, né? Pelo possível bem que eu tenha feito pela cidade. E na ocasião, quem apresentou foi o meu ex-aluno, Sérgio Sequim, engenheiro e meu aluno lá, e que ele, logicamente, mostrou certos valores, que não sei se até se eu tinha ou não, mas de qualquer maneira, eles, talvez, inconscientemente, eles foi um ato político no sentido positivo da palavra, no sentido que eles me amarraram definitivamente, o compromisso ficou oficial, né? Me conquistaram, Me conquistaram definitivamente. E por falar em conquistaram, nós temos mais um áudio. Temos, inclusive eu quero dizer de novo o nosso número para mandarem mensagens, que é o 991 36 2472, 991 36 2472, e eu tenho uma mensagem aqui de uma ouvinte, deixa eu ver onde é que tá, aqui. Tânia Lopes, ouvindo vocês e o amigo Binato, tive o prazer de ir numa viagem cultural com ele e outros amigos, graças a Deus conheci um pouquinho de quem é, né, o Binato, de tudo que ele conhece de cor. Aí, olha um abraço aí, abraço, Tânia. Tânia Lopes, a Taninha. A senhora tem que vir aqui também.
Né? Já convidei ela me desconversou. Vamos insistir. O senhor nos ajude aí, professor Binato. Nos ajude. Fomos ao Rio de Janeiro. Isso mesmo. Agora sim, vamos ouvir mais um depoimento, então, do diagnóstico. Vamos ver se ele reconhece essa voz. Conheço o Binato há muitos anos. Uma pessoa extremamente culta, com enorme sensibilidade. Como arquiteto, pianista, produtor artística, foi presidente da nossa orquestra sinfônica. Eu tenho muita gratidão por ele ter aceito de ser o coordenador e o elaborador do nosso livro do Teatro 3 de Maio. Fez várias produções musicais conosco aqui no teatro, tanto no palco como no projeto Scala 13, que ocorria no foyer. Então, o Binato representa muito para a cultura, membro da Academia Santamariense de Letras, foi diretor da cultura. Então, por tudo isso, o meu grande abraço e agradecimento por tudo que ele representa, principalmente na área da cultura aqui em Santa Maria. Fica aí meu grande abraço e tudo de bom. Quem é essa pessoa, professor Binato? É fácil, né? A nossa querida amiga Ruth Pereiron. Essa sim é um baluarte da arte e da cultura em Santa Maria. E eu tenho realmente uma ligação, eu falei rapidamente, mas acho que se lembra agora, que aos 9 anos eu estudava música e frequentava orquestra e frequentava concertos, justamente foi sempre uma referência para mim, até porque eu morava bem pertinho do Teatro São Pedro. E no Teatro São Pedro, depois conheci Eva Sofer, a grande diretora que fez a reconstrução de lá, né? Então, a minha ligação vem através da Eva, nossa grande líder lá no Teatro São Pedro de Porto Alegre, e depois continuou aqui na universidade. Eu acho que todo esse mérito não é muito para mim, eu acho que é mesmo realmente para Ruth Pereiron. A amizade aumenta os elogios e a convivência. A dona Ruth é nossa ouvinte também, assídua. Certamente ela está lá no teatro nos ouvindo agora nesse momento. Isso, é. Beijo, dona Ruth. Vamos ouvir mais depoimentos? Será que temos mais? Temos, né? É o que mais eu gosto. Vamos ouvir. Ouvir amigos. Quando penso em Luiz Gonzaga Binato de Almeida, logo vem uma saudade grande. Saudade dos nossos momentos culturais, momentos de estudo, nossos momentos de trabalho e também nossos momentos de confraternização, sempre regados de amizade, bem-querer e muita gratidão. Tenho certeza que alunos e professores dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria sentem, como eu, uma imensa gratidão ao professor Binato, principalmente por sua inteligente convivência e pelos ensinamentos recebidos através de inúmeros projetos de extensão, principalmente o projeto Grandes Capitais. Viagens inesquecíveis para todos nós. Esqueci de dizer que meu amigo Binato é meu pianista preferido. Vale lembrar que ainda está me devendo minha música preferida, João Valentão. Fiquei azul de ciúmes quando a Lolo ganhou carinhoso ao piano. Ainda lembrando nossas viagens, não posso deixar de falar 2 palavrinhas mágicas: trouxinhas de goiabada. Elas são sinônimos de muito carinho, só nós sabemos. E agora, mesmo de longe, mando ao meu amigo Binato um abraço bem apertado e muito amoroso. De quem é essa voz? Eu tive dúvida de saída, podia ser uma outra colega, mas é a Maria Alice Mesomo. Ela deu as dicas finais aí, muito interessantes, né? E fico impressionado, assim, como foi forte essa questão viagens, né? Desde o filho até os colegas, os ex-alunos,
certo, foi feitas com muito amor, provavelmente, né? Então, eu agradeço imensamente aos depoentes e a Maria Alice realmente era mais do que colega, era uma grande amiga, era mãe dos alunos e até dos colegas. E eu faço questão de explicar essa questão. Ela era o meu apoio. Maria Alice, vamos fazer uma viagem? Ela organizava tudo que eu não gostava de fazer, aquela parte burocrática, tudo muito bem, eu ficava com o roteiro. E é muito simbólica essa questão, ela só foi muito inteligente, a questão das trouxinhas, como é que ela chamou? De goiabada. Trouxinhas de goiabada. Como meu filho viajava sempre, então nós fomos a Brasília e outras 2 capitais lá, que é Goiás Velho, que é Patrimônio da Humanidade, e Goiânia. E naquele dia da viagem, o meu filho, esse que falou também, o Guilherme, estava fazendo 10 anos. Era o dia, na verdade, 10 de julho. E ela fez questão, assim, para ser simpática ao menino que não estava comemorando o aniversário, a comemoração da própria viagem. Ela fez trouxinhas, essas de goiabada, que ficaram na nossa história como um sentimento positivo, não é? E para mostrar o quanto ela era educada e gentil e humana, não só comigo, mas com os filhos também. Agradecimento a nossa grande, querida amiga, insubstituível, Maria Alice Meson. Que joia, viu? A dona Ruth já se acusou aqui, ó. Estou ouvindo sim vocês e mais uma vez mando um grande abraço ao meu amigo Binato. E a Maria Alice tem boa memória, porque realmente ela fala muito de João Valentão, que vocês não devem conhecer, que é a música do Dorival Caymmi, e eu toco, né, lá da década de 50, e ela reclama, né, que eu ainda não toquei para ela, tal de João Valentão. Ela aproveitou e fez umas cobranças ali. Tinha uma ex-aluna que eu devo ter oferecido em qualquer ocasião o carinhoso, e ela bem que ela faz, ela está reclamando. Mas eu sou bom de pagar dívida, eu sou bom pagador. Certo. Então, mais um beijo aí para dona Ruth, que falou que está nos ouvindo sim, e que mandou um abraço, que admira muito o professor Muito Binato. obrigado. Vamos ouvir mais um antes de ir para o intervalo, vamos ouvir mais um depoimento, então, do diagnóstico. Conheci o professor Binato em 1996. Estava matriculada na disciplina de Estética e História das Artes que ele ministrava. Era uma disciplina com vários alunos matriculados, no auditório Pércio Reis, do Centro de Tecnologia da nossa UFSM. Ninguém mais adequado para a tarefa. Passamos a respeitar a erudição do professor Binato e perseguir seu gosto pelas artes em geral, não somente a arquitetura, razão pela qual nos conhecemos, cultivamos amizade e, especialmente, é o motivo pelo qual eu faço esse relato. Também foi o professor Binato quem me apresentou o mercado público de Porto Alegre, neste mesmo ano de 1996, participando da semeadura que culminou com a escolha deste tema para o meu trabalho final de graduação e, posteriormente, mestrado acadêmico. Passado alguns poucos anos, o professor Binato, então coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, chamou-me para uma entrevista de trabalho como docente na recém-inaugurada UBRA Santa Maria. Eu já havia concluído as disciplinas do mestrado e estava fazendo a escrita da dissertação. Torna-se, então, o meu professor Binato, o meu primeiro chefe direto de 2003 a 2006. Um beijo e um abraço, meu querido professor Binato. Essa é aluna, ex-aluna, né? Colega de profissão e, acima de tudo, amiga, que de vez em quando nós temos uma relação tão maravilhosa, assim, quase de pai para filha, que estou precisando tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho, e eu convido, ela sempre vem. Chama-se Leonora Romano. Isto né? mesmo. E isso tudo é verdade, a nossa amizade vem de muitos anos e há de ser para sempre. Um grande abraço para ela. Tão bonito, Cassiano, quando ela diz o meu professor É Binato. orgulho, né? O meu ela é uma professor filha Binato. daquelas de... Eu ligo as questões, né? Que é de confiança, a ponto de, por exemplo, assim, quando o Guilherme terminou o doutorado lá na URGS, a Leonora estava presente, não sei se pelo Guilherme ou por mim, mas de qualquer maneira ela é parceira em todo sentido, né?
Meu sonho, eu digo publicamente aqui, é os 2 casais, que os 2 são solteiros. Eu disse assim, olha aí, gente. A última vez eu disse assim, Leonardo sabia que o Guilherme está solteiro ainda? E eu também, ela disse. Olha aí, Guilherme. Em rede municipal, estadual e nacional, o professor Binato está chipando aí. Estão pedindo em casamento. Muito bom. Não, mas ela é tão parceira. Se eu for ela convidado... Ela se considera irmã dele, acho que não está dando certo. Se eu sou convidado para um casamento e não tenho com quem ir na ocasião, olha, eu fui convidado para fazer um casamento, a Leonora quer ir comigo, aí ela se presta para tudo, né? Então essa é a amizade de fé. Muito bom. Vamos para mais um intervalinho e voltamos com o último bloco do DNA com o professor Binato. Tem novidade no Banrisul Digital. Agora, você pode fazer o refinanciamento do seu crédito consignado ou até mesmo solicitar um novo sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo, com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Aproveite as melhores condições e a segurança do Banrisul. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Olha, se é demais. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a Rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e do nosso entrevistado de hoje, Luiz Gonzaga Binato de Almeida, aqui nesta tarde de quinta-feira. Lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Lembrando também que você pode mandar um recadinho para nós no 99136-2472. Isso aí. Professor Binato, a gente sabe também que o senhor é bem ligado a essa questão do patrimônio cultural. O que falta para Santa Maria, para as pessoas se conscientizarem, valorizarem, respeitarem, cuidar mais?
Como é que a gente poderia, né? O que já é feito e o que falta fazer? Eu realmente, mal chegado aqui, cogitava-se demolir o prédio da hoje Caixa Econômica Federal, que é um prédio de 1918, e eu comecei já a atuar bastante nessa questão patrimônio. Depois, no curso de arquitetura, tentei justamente sempre valorizar as viagens e tudo mais, além do patrimônio local. Sempre fui um batalhador nesse sentido. Tentei criar uma geração de pessoas sensíveis à questão. Com muita satisfação vejo que hoje, inclusive, nós temos na Universidade Federal um mestrado nessa área multidisciplinar, não só para arquitetos, mas para outras áreas. Santa Maria, nessas décadas, que são já mais de 4 décadas, né, vi desaparecer muito prédio importante, mas hoje não há dúvida que, comparado com 40 anos atrás, Santa Maria está muito mais sensível a essa questão. Eu não vejo outra saída também a não ser através da divulgação do que é o patrimônio. Eu acho que nesse sentido tem muito valor a nossa página Memória, né, que a gente coloca, inclusive, direto ou indiretamente, valoriza a questão patrimonial. Temos cursos, hoje já, então, tem outra mentalidade. Mas, apesar de termos um conselho de patrimônio dentro da prefeitura e tal, é muito lento o projeto, os processos, correm muito lentamente os processos de tombamento. Nós mesmos, eu estou assessorando, eu e o Guilherme estamos assessorando a Catedral para um projeto de tombamento da Catedral e, para surpresa minha, nós estamos há meses aguardando. Então eu sou um pouco impaciente por essas questões. Ou seja, existe a lei, mas ela é aplicada com muita timidez e lentidão. E, de repente, projetos de base lá na educação. É na base da educação. Né? Mas isso aí já seria um processo mais lento, né? A médio e longo prazo. Ou seja, não adianta impor através da legislação, adianta justamente que as pessoas sejam sensibilizadas a isso. Quando eu cheguei aqui, eu sempre comento, nós não tínhamos nem 10 arquitetos e poucos até atuantes na sua área, e então não contava assim com muitos parceiros, colegas. E eu dizia assim, eu sou um general sem exército. Hoje é o contrário, felizmente já posso me retirar, porque o contingente está bastante grande e bastante atuante. Principalmente o núcleo do Instituto dos Arquitetos do Brasil, com a arquiteta Lídia, tem o Fábio Miller também lá no conselho, batalhando, e mesmo as autoridades estão mais ligadas a essa questão, mas é um trabalho lento. Joia. Vamos ouvir mais 2 depoimentos agora, porque a gente ainda tem alguns e falta alguns minutinhos para terminar o DNA, mais 2. Posso dizer assim que ele era o grande responsável por fazer os alunos se apaixonarem pelo curso, se apaixonarem pela arquitetura. Muitas vezes aqueles alunos novos que chegavam sem saber a diferença entre arquitetura e engenharia. E era nessas aulas iniciais da história da arte, história da arquitetura, que ele transmitia esse conhecimento para nós com tanta paixão que prendia qualquer um. Então, assim, acho que qualquer aluno vai relatar isso, que as aulas, embora teóricas, mas era na prática, era no bate-perna da rua, muitas vezes num sábado à tarde, contando a história dos prédios, a história da cidade, os pormenores da história, assim, algumas curiosidades. Era essa paixão que o professor tinha em ensinar, que a gente grava e leva para uma vida toda. Ele, como coordenador do curso, sempre foi uma pessoa muito receptiva, uma pessoa muito flexível. E aí entra uma situação que me ocorreu, assim, que eu era militar na época do curso, e eu cheguei todo preocupado para ele. Disse, professor, eu vou fazer um curso no Rio de Janeiro e eu vou ter que ficar 45 dias viajando. Então eu estava muito preocupado que eu ia perder o semestre, e ele, naquela calma dele, assim, ele contornou a situação. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma lista de lugares, tu vai visitar esses lugares, tu vai colher as informações, a história do prédio, a história do lugar, quem fez, quem organizou, e tu vai montar uma apresentação, e quando tu voltar do teu curso, tu vai fazer essa apresentação. E foi assim um conhecimento absorvido que não tem como comparar. A chamada do programa da CDN, Personalidades que Fazem a História da Cidade. Sim, uma delas é Binato, meu amigo. É arquiteto, urbanista, professor, escritor, pesquisador, pianista,
São alguns atributos profissionais que se somam ao homem inteligente, competente, idealista, exigente, disciplinado, persistente, visionário, capaz de impulsionar projetos e pessoas. Seu legado não é mensurável. Minha sala, no final do corredor do Centro de Tecnologia, o recebe quando ele ingressa na Universidade Federal de Santa Maria. Aí nossa amizade inicia. Se vão 40 anos. A capacidade de trabalho do Binato é revelada imediatamente. É o plano diretor da cidade, o Instituto Pro Memória da Universidade e uma verdadeira inovação na disciplina de urbanismo. Ampliação do conhecimento associada a visitas por este imenso país. As visitas bem organizadas, com palestras preliminares, e com certeza expandia nossa visão cultural. Binato conduzia nosso olhar. Digo nosso porque, além dos alunos, seus colegas também participavam. Binato, vou viajar. Imediatamente ele, com uma solicitude ímpera, elaborava os roteiros, escritos com uma caligrafia impecável. Ainda os guardo comigo. A partir daí, minhas viagens ficaram mais ricas e interessantes. E aí, de quem foram essas vozes? Pois é, eu me lembro perfeitamente do militar, me lembro bem que foi obrigado, imagina só, cobrar um trabalho essa no Rio de Janeiro para compensar, né, e não ficar prejudicado. Mas, lamentavelmente, eu me lembro que foi na Federal e eu, infelizmente, eu me lembro da pessoa, me lembro do fato, mas não me lembro do nome e sobrenome. Agora vai lembrar, o Robson. Robson, isso mesmo. Robson Rettore. Isso mesmo. Tem agora muitas outras histórias para contar. E ele está aqui me perguntando. Um bom dançarino, inclusive, de danças gaúchas que organizamos, um CTG na Ubra, e o Robson Rettore fez tudo isso aí. Isso aí. E a segunda voz? Isso. Aquela inesquecível amiga Elizabeth Veleda. Né? Elizabeth é minha fã, então por isso mesmo vocês podem diminuir um pouquinho assim o excesso de elogios, mas eu sei que é decoração. A Beth continua muito minha amiga, e quando ela faz, principalmente as viagens internacionais, já tem meio que tudo pronto ali, né? Paris, Londres, já está meio todo, porque eu guardo para um e guardo para outro, né? E realmente a Beth foi uma engenheira arquiteta, porque ela com toda a tecnologia que ele é própria do curso dela, ela sempre diz assim que, por fato de ter lecionado também no curso de arquitetura, ela adquiriu a sensibilidade para a arte e para a arquitetura. Perfeito. Vamos ouvir agora os 2 últimos depoimentos do dia, mais 2. Eu tenho muita admiração pela pessoa do professor Binato, uma pessoa simples, mas um intelectual, um historiador, um homem de cultura. Eu diria, sem dúvida nenhuma, um grande construtor de cultura em Santa Maria. Santa Maria realmente muito deve ao professor Binato por sua participação, não só intelectual, mas carregando a dor, ou seja, ele promove eventos, ele ajuda a construir, e nós fizemos muitos eventos juntos, porque creio que o professor Binato seja uma pessoa que tem essa característica, essa qualificação, e Santa Maria deve muito ao professor Binato. E eu creio que reconhecer esse valor, reconhecer essa produção cultural do professor Binato é o mínimo que nós, santamarienses, temos para identificar e manifestar a nossa gratidão, inclusive, por ter um não santamariense com uma alma e um coração e uma cabeça tão santamariense na construção da cultura de Santa Maria. O professor Binato é um profissional exemplar, um grande arquiteto, um amante da história, do patrimônio cultural, das artes, um grande incentivador da cultura na nossa região, aqui de Santa Maria,
É uma pessoa muito especial que está sempre ligado nos movimentos culturais e em toda a efervescência cultural na nossa cidade já há bastante tempo. É um grande incentivador das artes visuais e plásticas e foi um grande colaborador na construção do Museu de Arte de Santa Maria e da sua associação de amigos do Museu de Arte de Santa Maria. Eu tenho uma imensa gratidão e um respeito, um orgulho e uma admiração por este grande profissional. Professor Binato, eu vou tirar o suspense porque eu vou ter que falar, porque a gente está com o tempo estouradaço. Sim, imagino. Isso, é o Máximo Trevisan e o Márcio Flores. Isso, dois grandes amigos, né? Isso, vou eu agradeço. Fazer um agradecimento. Então, agradeço a todos que... Foi muito prazeroso essa participação, principalmente através dos depoimentos, ouvir a voz e os depoimentos dos meus queridos amigos. Agradeço, então, e saio daqui muito recompensado, né? Eu nunca tive a intenção de ser nada disso, foi uma coisa natural e aconselho a todas as pessoas assim como uma grande realização através da arte, da cultura, da educação, porque depende de cada um essa dedicação. Tá? Mas não vou deixar o senhor sair daqui sem antes participar do check-up, jogo rápido, um bate-bola, a gente vai falar uma palavra, o senhor vai responder com a primeira coisa que vier à cabeça. Com uma palavra só. Uma palavra só, rapidão. Sua maior alegria? Santa Maria. Do que se orgulha na trajetória profissional? Professor. Tem algum arrependimento? Nenhum. Um sonho? Continuar. Um lugar em Santa Maria? Calçadão. E o que lhe traz paz? A prece. E o que te tira paz? O que o senhor não consegue ver que o senhor sai do eixo? Preconceito. Um lugar no mundo? Veneza. Um lugar em Santa Maria, o senhor já respondeu Calçadão, mas então Sim. vamos deixar falar mais um. O meu lar. Joia. Viagens? Todas. E uma palavra que define o professor Binato? Binato por Binato. Dedicação. Esse é foi isso o professor aí. Binato, essa enciclopédia ambulante de Santa Maria, esse homem em memória. Aliás, está convidadíssimo para participar de mais uma edição do DNA, porque a gente mal falou de um monte de coisa das viagens, das memórias. E a vida mesmo, né? Falta muitas pessoas nos procuraram, né, Cassi? Eu posso mandar depoimento também. Sim. Não quem dava sabe? tempo. Quem sabe se outra ocasião. Já está convidado para mais uma edição do DNA. Muito obrigado. Eu saio realmente emocionado e confortado com tudo isso, eu digo de coração. A gente que fica feliz em receber e conhecer um pouquinho mais a fundo agora o professor Binato. Tá bom. E não só a memória dele, né, que a gente usa e abusa, né, Luísa? Obrigado. E o DNA volta amanhã, então. Isso aí, com mais DNA amanhã, um DNA musical, Arthurzinho, vem aí. Né, Arthurzinho. Então Cassiano e Arthurzinho amanhã. Os dois vão cantar. Vamos lá, até amanhã.